Olá, bem-vindas, meninas do Brasil, boa tarde, meninas de Portugal, boa noite. Então vamos lá à terceira live sobre grandes esperanças. E o nosso herói, o Pip. Não sei se vocês se lembram como é que tinha terminado a última, mas eu vou recordar. Lembras-te, Cati? Sim, que o padrasto dele foi assassinado, né? E aí ficou naquela dúvida quem seria que o matou, né? O padrasto, Não, o não. padrasto não, o que era Madrasta. casado é desculpe, a madrasta. A madrasta morreu e aí ficou aquela enquete para saber quem foi realmente que o matou, quem a matou, né? Isso, a madrasta, exatamente. É porque eu estou sempre pensando que foi o padrasto, mas não foi. Não, então, só uma correção, mais uma correção, Cátia. Não foi ela não morreu. Ela levou uma tareia grande. Sim, sim. Ela levou uma tareia. Sim. Ela levou. Desculpem, a minha imagem não está muito boa porque eu agora não trouxe a câmara exterior e esta câmara do computador é muito fraquinha. Então fica assim meio desfocado, não consigo fazer. Tem razão, tem razão. Ela não morreu. É a irmã dele, do Pipe. É a A irmã. irmã dele Ela não morreu, levou ela uma ficou muito surra, né? doente. Isso, levou uma surra, ficou muito doente. É isso. É isso. Levou uma surra, não foi? É, então, a irmã dele, que foi quem o criou, não é? A irmã, E, a mulher do Mister Joe, foi quem o criou à mão, como elas costumavam dizer, criou à sim, mão. E ela levou uma surra daquelas muito grandes e ficou quase a morrer. quase morreu. Ficou prestes a morrer, só que não morreu. Ela ficou sem fala, ela ficou cheia de feridas e ficou também mais dócil. Ficou também mais dócil, mas pronto, ela ficou completamente dependente. Tanto que a outra menina, a Bidi, que era já amiga do Pipe, que o ajudava na escola, que vivia com uma velha tia, que era a professora da escola. A Bidi foi morar com eles para tratar da senhora. Ela também era órfã, a Bidi. E então, como terminou a outra aula, a outra live, foi ele contando a esta Bidi que gostava muito dela, que ela era uma jovem muito boa, muito sensata, muito prestável, que toda a casa tinha ganho, a família tinha ganho com a vinda dela para lá, que era uma pessoa espetacular, mas que seria boa ideia ele até um dia casar com ela. Eles ainda eram jovens, bem jovenzinhos, não é? Seria boa ideia, mas o coração dele estava preso naquela menina que ele tinha conhecido na casa da Miss Evinson, que era a Estela, que era uma jovem, uma menina que tinha sido criada pela Miss Evinson, que era a tal velha rica e excêntrica, que vivia numa mansão decadente, completamente decadente, com aquela menina, e que a menina era completamente fria, e má, inclusive, desprezava dele, ah, desprezava, esnobava, e só que ele estava fascinado por ela, porque de certa forma era como se ele tivesse percebido que havia um outro mundo para além da aldeia, um mundo de gente rica, com, com vestes, com roupas bonitas, com dinheiro, composição, ele ficou um pouco deslumbrado com aquilo. Um pouco, pronto, ficou bastante deslumbrado.
E então ele contou lá à Bidi que tinha, que tinha ficado encantado com a Estela e que um dia ele queria ser cavalheiro e queria casar com ela. E a Bidi disse que ele fazia mal, porque, pelo aquilo que ele contava, ela esnobava dele e não era amiga dele, que ela tratava-o mal. Mas pronto, foi assim que terminou, acho eu. Foi assim que terminou. Agora, a Luciana diz que há reviravoltas, há reviravoltas. Mas aí, Luciana, então, o capítulo, eu li agora, do capítulo 18 ao 24, e o capítulo 18 começa assim: Foi no quarto ano do meu aprendizado com Joe. E depois começa a contar o que é que foi, o que é que foi, não é? Algo aconteceu. Foi no quarto ano do meu aprendizado com Joe. Então, o que é que aconteceu? Ele tinha ido, ele foi com o Joe, foi a uma taberna lá, um pub, que eles iam, chamava-se os Três Barqueiros Alegres. Isto é engraçado, que é mesmo assim, na Inglaterra, e penso que na Irlanda também, lá o pub é um local de convívio, um café, com coisas para comer, não é? E têm nomes assim, às vezes são estalagens também, dá para ficar a pernoitar. E têm nomes assim destes, os Três Barqueiros Alegres, os Três Cisnes, tem assim nomes destes. E então eles iam lá, estavam lá nesse local, os Três Barqueiros Alegres, e um indivíduo lá da aldeia, um que era o Mister qualquer coisa, Mister Woples. Isto são tantas personagens que eu tenho muita dificuldade em registar o nome de todos. Então, lá o Mister Wopple estava lendo um jornal e lendo em voz alta para os outros, um grupo que estava lá, e nesse grupo estava o Pip e o Joe. E ele estava contando lá um episódio que tinha acontecido lá, um crime, e estava contando assim de forma teatral, né, dramática, e todos ali bem dispostos a rir e não sei o quê. Então eles começaram a dizer, ele começou a dizer, ai, foi assim que aconteceu, e acabou dizendo que sentenciando o tal indivíduo tinha cometido o crime e tinha sido culpado, e tinha sido dado como culpado. E eles todos disseram sim, sim, foi assassinato premeditado. Pronto, estavam comentando lá o crime que o outro estava lendo no jornal. Só que estava lá um homem bem estranho que, que não era costume aparecer lá, e então esse estranho, assim bem vestido, cavalheiro, com ar de autoridade, perguntou. Não, esse virou-se para ele e, e perguntou ao Apple, lá que ele estava lendo, se, se ele tinha lido que o indivíduo tinha sido ouvido em tribunal. E ele, não, aqui não diz nada, e não sei o quê. E então ele disse, então ele não foi ouvido, mas é assim, mas não teve, você não teve problema nenhum em dá-lo como culpado. E lá, pois, mas não sei o quê. E assim, mas é que aqui na lei da Inglaterra nenhuma pessoa é culpada portanto, até prova em contrário, todas as pessoas são inocentes. Ou seja, ele foi tão hábil a questionar lá o Mister Whipple que era quase como o coitado daquele que tinha estado a ler o livro, era quase como se estivesse numa barra de tribunal sendo acusado por um advogado de acusação, não é? Era como se estivesse quase a defender o outro e os outros, o pessoal lá no grupo. A forma como esse estranho, pôs as coisas, ficou tudo assim já a olhar, a desconfiar do desgraçado leitor, do Mister Whipple, pensar, já achar que ele estava a esconder qualquer coisa. Ou seja, o estranho foi hábil, nas palavras, não é?
mais tarde depois vão entender que vão perceber que ele era um advogado extremamente conceituado, mas ali ainda não sabiam, só achavam aquilo estranho. E então esse homem, que era o Mister Jagger, ele depois deste episódio virou-se entre eles, perguntou se havia entre eles um homem chamado Joe Galgary, que era ferreiro. E o Joe, que estava lá, disse que sim, sim, sou eu. E ele então disse o seguinte: disse que se perguntou ao Joe se ele tinha na sua casa um aprendiz que dava pelo nome de Pip. E ele disse que sim, né? E o Pip estava ali com ele, né? E então diz ele assim: muito bem, eu tenho de falar com vocês os dois em particular. E eles então foram lá para uma sala falar com ele. E ele então apresentou-se, disse que era um advogado de Londres que tinha sido contratado por uma pessoa, que ele não podia dizer quem, e que tinha uma revelação, uma notícia para lhes dar, e então deu, portanto, o que é que ele disse? Disse que, portanto, tinha uma notícia surpreendente. Disse que o Pipe tinha um benfeitor misterioso que queria lhe proporcionar uma educação esmerada em Londres, uma educação de cavalheiro e uma vida melhor em Londres. Era assim uma coisa surpreendente mesmo. Só que tinha condições. Tinha três condições principais para lhes fazer. E portanto, só se eles aceitassem é que isso acontecia. E então, quais eram as condições? O benfeitor desejava manter-se anónimo e, portanto, o Pip nunca deveria procurar saber quem era. E se alguma vez tivesse alguma suspeita, tinha que guardar para ele. Não podia dizer a ninguém. Não podia andar aí a indagar e não. Pronto, se suspeitasse de alguém, tinha que guardar para ele. Esta era a primeira condição. E o Pipo disse que sim, que aceitava. Depois, outra era que o Pipo devia mudar-se para Londres em breve, portanto, deixar a forja e a sua aldeia e a sua vida humilde. E para isso iria receber dinheiro para despesas iniciais e roupas novas. E o Pipo disse que sim, que ia. E outra condição, deveria manter sempre o nome de Pipo. E ele também aceitou. O Pipo aceitou as condições, ficou assim, claro, eles todos muito surpreendidos, mas o Pipo muito entusiasmado com aquilo, que era o que ele queria era ser cavalheiro, não é? Então começaram aqui as grandes esperanças dele. E então o Mister Joe Jagger ainda perguntou ao Joe, disse que tinha uma pergunta a fazer ao Joe e que ele iria responder e que a resposta dele era definitiva, não podia mudar. E a pergunta que fez ao Joe era se ele tinha alguma coisa a opor. Ele disse que não, seria que ele faria a vontade do Joe e faria tudo para que ele tivesse um futuro e uma vida melhor. E depois, outra coisa que ele também não podia mesmo voltar atrás, e era definitiva, ele perguntou ao Joe se ele queria receber alguma coisa, algum dinheiro, algum montante, por ter sido o tutor dele até aquela altura. E o Joe ficou um pouco indignado com aquilo, um pouco espantado e disse: não, não. E ele perguntou: tem certeza? Olha, que mais tarde não poderá voltar atrás. Mantém? E ele disse que sim, que mantém, não queria nada. Isto é interessante, porque já na casa da Miss Avington, que eu acho que não contei a vocês, que acho que me esqueci, na altura que o Joe foi lá à casa da maluca, a outra, da Miss Avington, a Miss Avington, quando lhe deu o dinheiro
para o Pip, a Renata teria aceitado. Quando a Miss Evinson deu o dinheiro para o Pip, para a educação do Pip, também perguntou ao Joe se ele queria alguma coisa para ele, e ele tinha dito que não. E agora este fez a mesma pergunta, se ele queria alguma coisa para ele, disse que não. E então, deixa-me ler aqui uma parte que eu achei lindíssima. Deixa eu ver se eu consigo. Era o capítulo 18, acho eu. Desculpem lá, mas ele era como se fosse um pai para ele mesmo, é verdade. Então ele respondeu isto assim, quando o outro perguntou outra vez, ele respondeu o seguinte: Pipa é livre para partir e é do fundo do coração, mais do que posso expressar em palavras, que desejo que seja feliz, em honra e fortuna. Mas se o senhor pensa que algum dinheiro pode me compensar pela perda dessa criança, que eu vi crescer na ferraria e que foi o melhor dos meus amigos, não pode. Porque pronto, ele de certa forma sentia-se abençoado por ter tido o menino, né, com ele. Era, na altura, eu acho que também não contei isso a vocês, na altura que ele propôs casamento à irmã do Pipo, a irmã mais velha, a irmã do Pipo tinha um menino, que era bebé, na altura. É, pronto, estava com ela, eram os únicos sobreviventes daquela família. E quando o Joe pediu a irmã dele em casamento, disse o seguinte: você pode trazer também aquela trouxinha, aquele pacotinho de nervos que tem lá em casa, aquele pacotinho pequeno que tem lá em casa, que era o Pipo. Portanto, ele desde o início que aceitou o Pipo e pronto, e sentia-se, de certa forma, abençoado. E então, pronto, não manteve a palavra, foi isto, ficou assim. E ele disse que mantinha. Então, é muito bonito. O Joe era assim, é uma presença muito, muito bonita, muito generosa aqui. Depois o Pipe ele deduziu imediatamente que o seu benfeitor seria a Miss Evinson. Ele fica convencido que o benfeitor é a Miss Evinson. E porquê? Ele pensa que ela está a fazer aquilo para recompensá-lo pronto, dele ter se tornado amigo da Estela, ir lá brincar com ela, e também para o preparar como cavalheiro, com uma boa educação, para mais tarde ele vir a casar com a Estela. Isto é o que o Pipo pensa. Neste momento em que eu estou, ainda não sei se será assim ou não, não é? Mas há ali, depois já vou contar, há uma coisa que dá a entender que talvez seja assim. Bom, o Pipo fica muito excitado com os novos horizontes que se abrem, com estas grandes esperanças, mas ao mesmo tempo ele sente alguma culpa e vergonha por ir abandonar, sente uma certa culpa por ir abandonar o Joe e a Biddy e alguma vergonha das suas origens humildes. Então ele fica bastante dividido. E o Mr. Jagger, ele disse que
disse o que é que iria acontecer, assim no princípio, ou seja, ele deveria ir para Londres e em Londres ele seria entregue a um preceptor, um indivíduo que ele conhecia, que lhe foi indicado que era um tal de Matthew Pocket. Este nome disse qualquer coisa ao Pip, que ele não desperdiça essa oportunidade. E, e que iria ficar lá na casa do Mister Matthew Pocket, e que inicialmente até iria ficar com o filho dele, que era um jovem também, pouco mais velho do que ele, que era o Herbert Pocket. Pronto, ele aceitou tudo, então ele disse que iria partir daí uma semana, e esta última semana lá na aldeia foi uma semana em que ele está bastante introspectivo, ele tem um conflito de emoções, porque ao mesmo tempo sente-se muito animado e com vontade, não é? De ir, mas ao mesmo tempo sente-se triste porque está de certa forma envergonhado, parece que está a fazer alguma coisa que não é menos boa, porque está a deixar para trás, porque ele, na verdade, ele sentia vergonha das suas origens humildes. No início não tinha vergonha nenhuma, mas no momento em que, porque não tinha a noção, não é? Não tinha essa noção, mas no momento em que contactou com a Miss Havisham, com a Estela e com aquelas pessoas, ele percebeu que era uma pessoa de origem humilde e isso trouxe-lhe alguma vergonha. E há aqui uma altura em que ele fala com a Bidi e diz à Bidi o seguinte: pede à Bidi para a Bidi ajudar o Joe a tornar-se um pouco mais sofisticado, um pouco mais letrado, para que ela o ajude a aprender a ler corretamente, para que fale um pouco melhor. A Bidi até fica assim um bocado surpresa, e ele depois explica: é que se eu porventura tiver a oportunidade mais tarde, um dia, de contratar o Joe para alguma coisa, porque se eu tiver essa oportunidade agora, ele vai ter de estar à altura, diz ele à Bidi. E a Bidi diz o seguinte: e você acha que ele iria aceitar uma coisa dessas? Isso para ele seria humilhante, porque iria estar como, assim, qualquer coisa do género, como peixe fora d'água. Ele na forja, ele é rei e senhor, sabe trabalhar bem, aqui na aldeia toda a gente o tem como um homem trabalhador, respeitado e digno e que todos admiram. Você acha que ele iria para um local onde ele não se sente à altura e estaria sempre em desvantagem, não é? E, portanto, ela diz-lhe isto, que ele fica depois a pensar naquilo. Bom, na manhã, então, na manhã da partida. O Pipo vai sozinho ao cemitério visitar o túmulo dos familiares, de todos os outros que estavam lá. Então, aqui também é muito interessante, porque é assim, é como se aquele cenário fúnebre, porque vai ao cemitério, é muito simbólico, é como se eles estivessem a enterrar o seu eu, não é? A pessoa que foi até aquela altura. É como se isso marcasse, assim, o enterro dele, aquela visita ao cemitério. E E pronto, e depois vai-se embora. Na manhã em que ele vai embora, o Joe oferece, antes de partir, oferece-lhe um bolso, uma bolsa, onde ele levava as coisas, não é? Não sei, uma mala, ah, com nova, oferece-lhe uma coisa nova. Ah, há aqui uma parte que eu não cheguei a contar que também é importante. Antes dele partir, ele vai fazer roupa nova lá ao alfaiate e vai ter com um comerciante primeiro, que era o tal Pumplechoke, aquele que o levou
primeiramente à casa da Miss Havisham, que era aquele homem presunçoso que tirava partido da situação, que achava que ele é que o tinha levado à Miss Havisham. Então ele vai lá e e quando ele diz ao Pumplechook que as circunstâncias mudaram, que ele agora é proprietário de uma grande fortuna, que teve um benfeitor e não sei quê, o Pumplechook muda completamente a atitude para com ele, é só deferência, eu sou senhor isto, senhor aquilo, pronto, começa logo a tratá-lo de forma diferente. E então lá faz as roupas, tira as medidas. O Pipe combina em casa, diz ao Joe e à Biddy que não quer que o Pumplechook leve lá as roupas para ninguém saber, para não dar nas vistas. Ele sente um bocado de vergonha. E então fica combinado que ele vai até à cidade, pronto. E depois, quando ele parte quando ele vai embora, o Joe então oferece-lhe uma bolsa e oferece-lhe também dinheiro, dá-lhe dinheiro para a viagem, porque ele ainda não tem, não é? Ele fica muito sensibilizado com a gratidão e com a bondade do Joe, meu querido Joe, que pronto, vê-se mesmo que o Joe gostava bastante do menino, pronto, era como se fosse filho. E E então o Pipo parte na carruagem para Londres e, e nessa altura ele pensa que é uma coisa miserável ele sentir vergonha de casa, que era uma coisa que ele sentia. Nessa altura que ele parte para Londres, a neblina dissipa-se também. O livro tem muitas coisas assim, simbólicas mesmo. Então a neblina dissipa-se, é como se agora ele fosse. O que estava para trás não era uma coisa meio nebulosa e agora é que vai ser, como se a vida se abrisse. Então, Pipo chega a Londres. E quando ele chega, as primeiras impressões que ele tem de Londres são assim, ele de certa forma sente-se bastante desiludido, porque ele fazia ideia, uau, Londres, toda a gente falava de Londres, e ele chega a Londres, acha a cidade feia, fria, barulhenta, suja, opressiva, caótica. Bom, é muito interessante aqui estas frases que ele diz assim. Eu acho que sobrevalorizavam Londres. Eu acho que o pessoal sobrevalorizava Londres, porque isto é bem feio, isto é muito estranho. Então, acho a cidade toda muito feia. E, e então, ele quando chega lá, primeiro vai ao escritório do Mister Jagger, lá o advogado, que era numa zona que se chamava, não sei se talvez ainda existe, que é a Great Britain, a Célia conhece bem Londres, é a pequena Inglaterra, e essa zona é uma zona bem, impressiona pela frieza e por uma atmosfera muito judicial, muito burocrática, deve ser zona de serviços e comércio, mas mais de serviços, e então é assim, é mesmo muito fria, as pessoas andam muito depressa, a questão muito burocrática. E no escritório, o escritório está cheio de gente, de clientes e de suplicantes que esperam ansiosamente por uma palavra do advogado, e, e então ele percebe que o advogado tem ali uma. Ele é quase considerado assim, quase como Deus, aquele advogado, porque as pessoas, há uma determinada altura que ele pergunta, então, mas não há outros advogados? E ficam assim a olhar para ele, dizer, sim, mas não há outros, Mr. Jagger. Ou seja, Mr. Jagger é o único, nós queremos é este. Então ele vê que, pronto, que era assim o suprassumo. E, e aqui ele depois, quando ele recebe o PIP e trata PIP sempre de uma forma, aliás, como da primeira vez, ele trata o PIP sempre de uma forma muito cordial, mas muito fria.
sem qualquer tipo de emoção. Assim, ele pergunta, diz qualquer coisa assim do género, vai ficar agora com o com o filho do Mister Matthew, ok? Pode ser? E o Pipo diz assim: eu acho que pode ser uma coisa boa. E ele diz assim: o que você acha ou não, não interessa. Só quero saber se aceita ou não aceita. Ou seja, é assim, muito seco, não é? Coisa, é tudo muito seco. Bom, ele então. Ele então vai ter com o tal jovem Herbert Pocket, que era o filho do Mister Matthew Pocket, e quando e ele, antes disso ainda, o advogado pergunta ao Pip se ele sabia quem era, o Matthew Pocket, e ele diz que já ouviu falar do nome, então lembra-se onde é que ouviu falar do nome. Ele ouviu falar do nome dele na casa da Miss Evington. A Miss Evington tinha mencionado qualquer coisa sobre um Matthew Pocket. E o Matthew não me vem ver, se calhar só me vem ver depois de morte, depois de eu morrer é que ele me vem ver. Ou seja, ficou com a sensação que seria alguém da família da Miss Evington. E depois vem a saber que sim, que era da família, este Márcio, da família da Miss Evington. Bom, ele vai lá então encontrar-se com o Herbert Pocket, diz que o advogado diz que ele vai viver na pensão onde está o Herbert, vai para lá viver com ele e que as coisas que ele vai usar já são pagas é ele que está a suportar, não é? Portanto, vai ter um quarto para ele, vai ter coisas para ele que já é suportado por esse dinheiro. E ele lá vai. Só que ele chega lá, a pensão é a pensão Barnard's Inn, estalagem Barnard's, e ele diz que nunca tinha visto um lugar mais feio, mais decadente, mais sombrio, que aquilo era tudo. É uma parte empoeirado, coisas partidas. Ele diz que assim que chegou ao quarto, o quarto ele espreitou pela janela e quase que ia sendo decapitado pela janela. Decapitado, vocês imaginem, a janela caiu, ele ainda foi a tempo de retirar a cabeça. Se ele não tivesse tirado a cabeça, tinha sido guilhotinado. Eita. Não, ele não foi enganado. A janela abre na horizontal. Não era daquelas janelas que se prendem em cima. É um vidro, parece uma guilhotina mesmo, e depois desce. Sim. Então, é assim, isto é interessante porque ele vai com tantas expectativas. Primeiro a cidade de Londres, uma janela pesada, sim. Primeiro a cidade de Londres, que ele vai com uma expectativa de ser algo deslumbrante. Chega lá, não é nada. Pelo contrário, é frio, distante, sombrio. Depois, esta estalagem, que seria a morada dele, que iria ser a morada dele nos próximos tempos, também não é não está à altura das expectativas que ele tinha, não é? É uma realidade fria, cinzenta e qual é o nome? É mesmo de guilhotina. Sim, sim, a janela, sim, sim, sim. Então, nós não sabemos que idade é que ele teria aqui, porque não há referências nenhumas à idade. Isto passa-se após, isto passa-se 4 anos após ele ter começado o ofício lá com o Joe, na Forja. 4 anos depois. Não sabemos com que idade é que ele foi. Vamos supor.
talvez 14 ou 15 anos ele teria agora, sim, talvez 15, 16, pronto, talvez. É isso que nós pensamos. E ele vai para lá, para essa pensão, sim, era bem jovem. Vai para essa pensão e entretanto, chega o tal Herbert Pocket. Este Herbert Pocket, o filho do Márcio, que giro, menino velho, menino velho. Este, este Herbert, que era filho do Matthew, ele reconheceu, porque ele tinha estado também na tal casa, na casa da Miss Havisham, na segunda visita que ele teve lá, que estava muita gente, inclusive estava lá um outro jovem, que a Estela tinha incitado os dois a se baterem por ela, a andarem à surra, à porrada por causa dela. Tinha incitado, não é? E eles andaram. E o Pipe tinha derrotado este jovem, este Herbert, dizia que era um jovem pálido. Era um jovem pálido. Mas este Herbert, ele também se lembrou desse episódio, mas sem qualquer ressentimento. Começaram os dois a rir, a rir. Ah, pois foi, então, lembras-te, sim, já nos conhecemos naquele dia, não sei quê, na casa da Miss Havisham. E o Herbert a rir, sem qualquer ressentimento. E depois ele vai ver que este Herbert é extremamente alegre, bem disposto, leve, boa pessoa, eles começam aqui uma amizade, o Pipe e o Herbert. E então o- eles começam a falar e o Pipe, o Herbert diz o seguinte, porque o Pipe pergunta, então, mas o que é que estavas lá? Não sei, pronto, quem é, pergunta sobre o que é que estavas lá a fazer e não sei o quê, e então o Pipe diz que, eles ainda eram parentes pobres da Miss Havisham, eram os parentes pobres que eram aqueles mantidos afastados, porque toda a gente tinha medo que eles quisessem a herança dela, e eles eram mantidos longe, mas que portanto, o pai dele, o senhor Matthew, nunca mais teve uma questão em tempos com a prima, era prima, portanto, o pai dele era primo da Miss Havisham. Tinha tido lá uma questão com ela e que nunca mais foi lá. E aí o Pipo também se lembrou da frase que ela tinha dito: o Matthew só me vem ver, só virá me visitar depois de eu morrer. Aí é que ele virá me visitar. Era este que era o pai deste moço, deste jovem. Então, o Herbert diz ao Pipo que, que que ele tinha ido lá porque a Miss Havisham queria ver se ele brincava, se ele se dava com a Estela, e ele foi também naquela expectativa de conseguir alguma coisa da herança e também na expectativa de ver se brincava com a menina, se gostava dela e não sei o quê, mas quando se deu conta que a Estela era uma menina mimada e odiosa, foi-se logo embora, raspou-se dali para fora e não quis mais saber daquilo, nunca mais apareceu. Só a partir daí, depois é que a Miss Havisham quis que o Pipo fosse lá com mais frequência, porque o outro tinha sido já descartado. E, e então. O Pipe pensa, mas não foste lá por causa ficaste desiludido com a Miss Havisham. Ele, não, não, a Miss Havisham eu já sabia, já conhecia bem. Eu não gostei foi da Estela. Mas a Miss Havisham é muito estranha. E ele, sim, sim, mas pronto. Entretanto,
ele apercebeu-se, o Herbert, que o Pipo não sabia nada, e então disse o seguinte: "Então, mas você não sabe nada da história, sendo assim." E o Pipo disse: "Não sei. Conta qual é a história da Miss Havisham." E ele disse: "Mas isso tem que ficar para um jantar." Mas pronto, daí a pouco eles foram jantar e o Pipo pediu: "Mas conta." Então ele contou a história da Miss Havisham. Então, a história da Miss Havisham. Ela tinha sido criada, portanto, o pai da Miss Havisham era um homem muito rico, mas um homem muito de maltrato, muito carrancudo, muito mimado, muito, pronto, mesmo assim ruim, e que a educou do mesmo jeito, para ela ser snob e assim, ruim também. E só que esse homem, que era cervejeiro, tanto que aquela mansão tinha uma cervejaria, uma parte onde fazia cerveja. Esse homem teve esta filha, a Miss Havisham, só que mais tarde ele teve um caso extraconjugal e desse caso teve um filho. Portanto, havia um meio-irmão da Estela, desculpem, da Miss Havisham. Não se sabe qual era o nome dela de solteira, o nome próprio, era só a Miss Havisham. Ela teve esse meio-irmão, e esse meio-irmão era ainda pior que o pai e que ela juntos. Era mesmo marré, mesmo ruim e ganancioso, e então tinha muita inveja dela. Pronto, ela era a filha, do casamento legítimo, e portanto a herança iria ficar para ela, se bem que o pai tinha-lhe deixado alguma coisa, mas nunca era tanto como tinha deixado à filha. E tinha raiva da irmã. E então o que é que fez? Fez um conluio, aqui uma trama, um conluio com um amigo dele, para enganarem a irmã. E então fez com que a irmã, portanto, se apaixonasse. Apareceu assim, começou a surgir nas festas um jovem muito bonito, muito vistoso, que começa a fazer a corte à irmã, que era o tal amigo dele. E a irmã, a Miss Havisham, apaixona-se por ele. E então ele apaixona-se por ele, e ele começa-lhe a pedir coisas. Então ela oferece montes de coisas, gasta muito dinheiro com ele, passa dinheiro para ele, para esse amigo, para esse homem, o noivo dela. E inclusive vende, vende não, compra a parte da cervejaria que era do irmão a um bom dinheiro, ou seja, o irmão ganha um bom dinheiro à custa dela por vender a parte da cervejaria, influenciada pelo noivo. O noivo quis: "Ai, compra, porque depois nós vamos fazer a cerveja aqui em casa e não sei o quê." Pronto, tudo influenciado por esse noivo. E depois, no dia do casamento, o noivo não aparece. Na altura em que ela estava se vestindo para o casamento, recebe uma carta em que ele é um babado, em que ele diz que não vai, qualquer coisa, não se sabe bem o que é que ele diz, mas que ela descobre que foi abandonada. E nessa hora em que ela recebeu a carta, foi a hora em que ela parou todos os relógios lá daquela casa. Eram 8h40. Foi nessa hora que ela parou os relógios todos. E a partir daí, pronto, é quase como se enlouquecesse, não é? Ficou parada no tempo, parou os relógios, a casa ficou tudo exatamente. Mas isso aí o Pipo já tinha presenciado, só que não sabia era o porquê daquilo, não é? Já tinha visto lá, tudo parado, os relógios inclusive, só não sabia era porquê. E fez outra coisa, adotou uma menina, aquela Estela,
o Pipo pensava que ela era parente, mas não era. Pensava que era alguma coisa, mas não era parente. Era adotada mesmo. Ela adotou aquela menina Estela e criou-a para que ela fosse, assim, fosse idolatrada pelos homens para depois os desprezar. Fazia com que os homens se apaixonassem para ela depois os desprezar e assim vingar a Miss Havisham. Portanto, era um instrumento de vingança. Pronto, e isto foi o Herbert contou ao Pip. O Pip ficou bastante impressionado com aquilo, mas pronto, ainda mantinha aquela ilusão lá da Estela. Depois o Pip, então vai à casa do seu tutor, portanto, o pai do Herbert, do Mister Matthew. E bom, esta casa, eles são os parentes pobres da Miss Havisham. Esta casa era caótica porque eles tinham a mulher do Matthew, portanto, a mãe do Herbert, a mãe do Herbert, era uma dondoca, fútil, não fazia nada, completamente desmiolada, desorganizada. Tinham sete crianças, ou seja, tinham quatro meninas, dois meninos, um bebé e ela estava grávida. Tinha sete crianças, mais uma na barriga. E aquilo, e tinham lá duas amas, duas babás, mas aquilo era assim uma confusão, gritos por todo o lado. O Pip, então, apercebe-se que uma das meninas, que ele depois sabe que se chama Jane, era a única, não sei se a mais velha dali daquelas, mas a que cuidava mais cuidava do bebé, cuidava, pronto punha alguma ordem ali naquilo, porque a mãe era uma desmiolada que só falava em títulos de nobreza e que ela tinha sido educada para ser não sei quem, mas que depois casou com o Matthew e que não era ninguém. Bom, era uma desmiolada. Ah, há uma altura em que há uma altura em que alguém passa, não sei se é uma outra criança ou alguém passa um quebra-nozes, sabem o que é um quebra-nozes? Sabem, um instrumento para quebrar nozes para as mãos do bebé, para as mãos do bebé. E ela achou aquilo normal. Entretanto, e o bebé estava no colo dela. Entretanto, chega e o bebé ali a brincar com o quebra-nozes. Aquilo é pesado, não é? Imagina, ele faz assim, se batia na cabeça, coitado. Bom, e a Jane, que é essa menina, pronto, não sei se mais velha, mas era pequenina ela, mas a mais sensata, ela chega ao pé do bebé e retira-lhe o quebra-nozes e diz qualquer coisa assim: isto faz mal, isto é porcaria, uma coisa assim, para retirar-lhe da mão. E a mãe dá-lhe um sermão à menina, a dizer: Mas o que é que estás fazendo? Estás a implicar com o teu irmão, assim, a dar-lhe um chá, um sermão. E a menina assim: Não, mãe, mas ele pode-se aleijar, ele pode-se magoar. E a mãe: Não, mas tu és sempre a mesma, és uma intrometida, queres-te meter em tudo. Bom, assim, uma loucura mesmo, completamente desmiolada. E, é muito alienada, completamente. E a menina, aquela, é que vá lá, organizava qualquer coisa ali, querendo proteger, sim. E, e também havia nessa casa outras pessoas, dois jovens que eram alunos, porque o pai era preceptor, ele era uma espécie de professor, não é? Preceptor, tutor e havia aí mais dois jovens que um deles, eles já têm nomes assim estranhos, um era o Dumble e esse era muito desagradável e vaidoso,
e um outro que era o Startup, que não se diz grande coisa ainda sobre estes, mas que vão ser importantes na história, mas até aqui ainda não se sabe bem. Bom, aquilo que o Herbert tinha dito ao Pip sobre a Miss Havisham e sobre ela ter apostado no Herbert, ela queria que o Herbert fosse lá brincar com a Estela porque queria que que ele se afeiçoasse, queria ver se eles se davam bem para depois investir nele, para o tornar cavalheiro. Mas como o Herbert não gostou da Estela, achou-a insuportável e foi-se logo embora, a Miss Havisham desistiu dele, do Herbert. Ora, isto foi uma conversa que eles tiveram. Então, o que é que o Pip pensou? Ok, a Miss Havisham não apostou nele, então apostou em mim. Portanto, está convencido que ela deixou, que ela é a tal benfeitora. Não sabemos se será ou não. E pronto, e foi até aqui que eu li. O que é que vocês acharam? Acham que será ela? Com a esperança nele no ar, né? Não dá para saber se vai ser ela ou não. É, parece. Eu acho que tudo é possível nessa história. A princípio eu não achava que ele tinha chance com a Estela, mas assim, com o que está sendo, né, com assim, o avançar da história, com o que você está trazendo de informações para a gente, eu acho que tudo é possível, porque eu vejo assim que tem a vontade do Pete aí, né, de eu quero ser um cavalheiro, eu quero, né, quero ser um homem elegante e tal. Eu acho que essa vontade que move ele. Se ele vai ficar com ela, com a Estela ou não, vamos ver. Assim, pelo ao andar da carruagem, ele tem chance. Eu, se fosse ele, não ficaria, mas mesmo assim, seria aquele o cavalheiro, mas vamos ver. Mas eu tô gostando da história. Tá, nossa, tá muito interessante. A maneira como ele constrói, né, os detalhes, vai aparecendo mais personagens, mas tudo tem um sentido, né? Isso é que é interessante. Tá bem legal. É, obrigada, sim. É muito, muito. É, eu também achei muito interessante essa terceira parte do livro do Charles Dickens, até porque é a primeira vez que aparece o nome do livro, né? Grandes Esperanças, né? E a gente esperemos, né? Esperemos que o Pip não deixe escapar, né? Essas oportunidades. Agora, sim, eu acho muito interessante o tanto de personagem que tem, né? E bem detalhista, ele é bem detalhista, muito. E eu não sei como é que você, Euridice, consegue memorizar e nos contar, porque são vários personagens. A cada dia que passa, cada leitura é um ou dois personagens novos, né? Interessante, gostei demais. E vamos ter mais partes aí, então, né? Com certeza. É, é, Vamos parar por aqui, não. Tá todo mundo querendo saber agora como é que vai. Se esse rapaz vai virar mesmo um cavaleiro ou não. Né? é. Mas olha só. Tem boa memória, assim. Não, não, eu faço assim, eu faço o resumo do capítulo, porque senão eu também me perdia. E em relação aos personagens, é porque eu vou seguindo, né? Oh, só para lhe dizer uma coisa: esse caderno aí é precioso, viu? Esse caderno aí tem coisa. Espera aí que eu vou tirar aqui o É fundo. precioso esse caderno. Onde é que está? Aqui. É perfeito. Cada página é um capítulo resumido. Mas olha, as personagens, elas têm muitos detalhes, elas têm muita descrição, Cátia. Eu acho que tu irias gostar. Tu gostas de coisas bem detalhadas, porque elas têm muito. Eu aqui não conto metade do detalhe que as personagens têm. Não consigo contar, porque elas têm tudo, desde
desde da forma como estão vestidas, desde a percepção que o Pip tem delas. Porque, por exemplo, este Mr. Matthew, ele diz que ele tinha os cabelos brancos, assim, fala muito nos cabelos. O tal advogado, o Mr. Jagger, estava sempre mordendo o dedo. Está sempre com o dedo indicador na boca. Há muitos pormenores, muitos detalhes. Não, tens o microfone desligado. Sim, muito rico. É, Os detalhes, é tudo muito rico. é. E tudo se vai se encaixando, tudo vai se... Agora eu tenho uma dúvida: será que essa menina é adotada mesmo? Ou ela já faz parte da família e ninguém sabe de qual linhagem, de qual parte? Será? Né? Pode ser que ela seja verdadeira herdeira mesmo, né? Natural, que eu falo, né? Porque hoje em dia todos são. Mas a verdadeira, na época, né? É, Ela é adotada pois. mesmo? Será que ela não é da parte do irmão dela, mais novo? É assim, neste momento tudo aponta para que ela seja Pode, adotada tudo apenas, pode. não sei. Tudo pode. É. Queres Mas a dizer minha alguma coisa? vontade é saber quem foi que deu a surra na irmã do Pipe. Chega Ah, até o final. Quem foi que deu aquela surra que é assim. inutilizou? É, É. ninguém sabe até agora, né? O Pipo ficou convencido, e eu também, que tinha sido o tal homem, tal jovem que trabalhava com o Joe, um Orlick, que era muito desagradável, porque ele ficou ressentido da irmã se ter metido a dizer ao Joe que ele não devia deixar o outro ir de licença, tirar uma licença. Não se sabe ao certo, mas eu fiquei convencida que seria ele. Mas não ficaram curiosas por saber quem seria o benfeitor? O livro ficou completo editado em vida do autor, ficou. Ficou. Tem dois finais este livro, mas foram os dois finais escritos por Charles Dickens. Tem duas possibilidades. Alguém quer falar? Eu penso que um livro desta imensidão só foi possível porque foi escrito em episódios. Porque eu penso que o autor pensava numa parte, depois até o resultado, a recepção junto do leitor, ele mudava, transformava e continuava. Porque escrever de fio a pavio desde um início seria uma tarefa imensa. Não sei bem como é que foi, agora que é uma panóplia de personagens, de estratos sociais, o rico, o pobre, o bom, o mau, hum, com esses pormenores todos descritivos, é uma obra extraordinária, realmente. Estão aí todos os tipos sociais da época. Sim. Há outros dois livros. Eu já li um pouco sobre este livro e sobre as outras obras do Charles Dickens, mas não quero adiantar muita coisa, porque pronto. Mas eu sei que há outros dois livros que têm a mesma linha, é assim, a mesma linha, o mesmo tema, ou seja, têm como protagonistas meninos órfãos. Aliás, esse era o Sim. grande, o grande diferencial do Charles Dickens. Mas há um outro que é muito comparado com este, que foi escrito primeiro do que este, que é o David Copperfield. O David Copperfield também é um menino órfão, que isto é um romance de formação. O que é um romance de formação? Nós vamos acompanhando a personagem, neste caso o personagem, de uma idade tenra, de menino, até à vida adulta.
e a sua formação como pessoa. Chama-se isso um romance de formação. E o Dickens já fez, tinha feito outros. O David Copperfield também é assim, um romance de formação, também começa com um menino órfão, também, que vai crescendo até a vida adulta. E tem um outro que é o Oliver Twist. São esses três livros que têm um protagonista menino e que vai até à vida adulta. Portanto, três romances de formação. Este, o Grandes Esperanças, é diferente pela personagem em si. As situações também são diferentes, né? A história é diferente, mas a personagem em si. Porque este Pip é uma personagem mais complexa. Também pode ter a ver com o facto deste romance ter sido o último, ter sido posterior aos outros. Primeiro foi o David Copperfield, depois o Oliver Twist, e este o Grandes Esperanças é posterior. Revela mais maturidade em termos de escrita, né? Em termos literários e pronto, e se calhar do que ele queria transmitir. Esta personagem é mais complexa, o Pip. O outro, o David Copperfield, o David Copperfield é assim, é um menino que, pela sua trajetória, um menino órfão, que nasce pobre e órfão, portanto, um menino pobre e órfão, mas pela sua trajetória, pela sua vontade de viver, pela sua determinação, pela sua persistência, pelo seu. Ele chega, consegue grandes coisas, consegue uma grande realização e consegue ser alguém pela sua capacidade em si. Não é como ele não recebe herança nenhuma, não recebe, portanto, não é como o Pipo. O Pipo até agora não é ninguém extraordinário, é um menino normalíssimo, normal, que de repente se vê na posse de uma fortuna, que são as tais grandes esperanças. E não é tão meigo, tão virtuoso, tão bondoso como é os outros personagens. É mais complexo, é mais bom e mau, é mais complexo, mais real, vá, de certa forma. Mais uma pessoa real, com altos e baixos, com podres e com coisas boas, e com virtudes e com podres, como uma pessoa real. Mas propriamente mau, não se poderá dizer que é. Até agora não, Não, não é? até agora não. Até agora é assim, de certa forma, um pouco iludido, ambicioso, mas isso também não tem mal, não é? Sente alguma vergonha da família. É assim, neste momento já se começa a ver, porque há aqui outros personagens que vão servir como contraponto do Pip. É como se fossem duplos dele, num lado bom e no lado mau. Por exemplo, já temos aqui o Orlick, que é o duplo mau do Pip. Mas o duplo mau, ele ainda não. O Pipo não é mau. Ele, por exemplo, teve vontade de matar a Miss Havisham, teve vontade de matar a irmã, mas é aquelas coisas que passam na cabeça de raiva de meninos, não é? Mas o Orlick, é por isso que eu digo que o Orlick foi o Orlick, quase certeza que bateu na irmã, enquanto que o Pipo pensava em se desforrar da irmã, porque a irmã batia nele, o Orlick bate nela. Portanto, é como se o Orlick fosse aquele que faz, que executa os pensamentos negativos do Pip. Se foi assim mesmo, eu acho que foi mesmo. Por outro lado, o Herbert, este jovem, é o lado bom. É como se o Pipo fosse apenas bom. Ele não está preocupado com ascensão social, ele está preocupado em trabalhar para ganhar dinheiro por conta própria, que ele diz ao Pipo, essa parte eu esqueci-me de vos dizer, ele diz ao Pipo,
Não, eu não quero nada da minha família, eles não podem, e mesmo que pudessem, eu não queria. Porque eu vou estudar, e eu vou conseguir, e eu vou ser isto, e eu vou ser aquilo. Ah, o Herbert é dedicado, é trabalhador. O Pipe ainda não mostrou ser. O Pipe é obediente, mas é numa por gratidão, era obediente do Joe por gratidão, porque sabia que o Joe era bondoso com ele, e dos outros por algum interesse. Não é, ainda não se percebe bem isso, mas vai, e em Londres eu acho que ele vai nesse caminho de se deixar corromper, parece. Mas já era estratega. Era estratega, Pronto. era Que estratega. que é próprio de quem encontra a maneira mais fácil de subir Sim, sem pisar ninguém. Vamos ver o futuro, não é? sim, pois, exato, sim. E em relação ao benfeitor, acham que foi a Miss Havisham ou não? Ninguém sabe. Não se querem ninguém se quer arriscar. Hum. Pode ser. Não Pode é ser. tá descartada, não. Eu até pensei no Joe também, apesar de tudo, no que casou com a irmã. Eu até pensei, mas está mais para a moça lá. Que idade tem essa Mrs. Eu não sei pronunciar o nome. Havisham, não sabemos. Só sabemos que ele é velha, mas não sabemos que idade é que tem. Não sabemos. Será que o menino, que o Pipo é neto dela e ninguém sabe? Pois, não sabemos também. Há ali uma. Há um mistério no ar. Eh, Há um mistério no eu ar. penso que será ela, mas só que não se. Porque aquele miúdo. Eita, ainda tem 15 dias para a gente descobrir isso aí. eh, Cátia, queres que eu traga novamente Agora que quero acabar. Mas ainda falta muito para o final. o livro tem quantas páginas? 600, 700. Pois é, que horror. Já não há paciência. Mas livro bom é assim, porque prende a gente do começo ao fim. Prende, Olha, né? olha, Ele prende a gente. este livro é aquele livro que a gente não quer largar. A gente está a fazer a comida e está com a página assim a ler, está a tomar banho e está a ler. É que não queremos largar, porque está tão. Para já É, é é uma aquele livro que delícia. você fala assim, vou ler 15 minutos, quando você vê, está lendo 1 hora o livro, É, não é, é? É. é uma delícia porque é assim, todos os pormenorzinhos contam, todas as palavras. Ele diz, por exemplo, ele passa por um campo das ovelhas, as ovelhas olham para ele diz como se elas estivessem a perguntar não sei quê. Ele personifica os animais, as casas, a cidade. Bom, aquelas coisas assim como ia sendo decapitado pela janela, a janela queria-me Mas, decapitar, é Eunice, assim. É, desde a primeira vez que você começou a ler, foi aquela parte que, ao invés de dizer que os pais estavam mortos, ele fez aquela dissertação toda, aquilo ali, eu já percebi que o livro ia ser bom. Ele é, ele floreou a situação assim, que ele poderia dizer, é órfão de pai e mãe. Não, ele floreou, ficou. E a partir daquilo ele disse, não, esse livro vai ser bom. Será? é, tem coisas assim, como aquela que ele disse que a igreja ficou de pernas para o ar quando o outro lhe voltou ao contrário. É, Eu demorei a entender isso aí. Meu Deus, como tentei me situar, né? E na cabeça da criança, ele muito tinha, interessante. tinha colocado a igreja de pernas para o ar. É maravilhoso, é mesmo muito. Só apetece ler, esse é o problema. A gente deixa de querer fazer outras coisas. Enfim.
Cátia põe o livro no topo da lista. Olha, então é assim, eu por este acho que vale a pena ler qualquer livro do Charles Dickens, porque eles vão ser assim, ricos assim. Este está maravilhoso, até porque uma outra coisa interessante é assim. Há personagens aqui que são arquétipos, são, são extremamente exagerados. Porquê? Para passar mesmo aquela mensagem. Por exemplo, a Miss Havisham, evidente, nós não vamos encontrar uma Miss Havisham aí no mundo real, não é? Uma senhora velha que continua com o vestido de casamento em cima, um sapato, um pé sem descalço, sem sapato, os relógios parados, a comida na mesa, tudo há décadas. Claro que isso não é real, não é plausível, mas é exagerado mesmo para passar aquela mensagem, não é? Porque nós temos que também entender uma coisa: ele dirigia-se a todo o tipo de público, desde os intelectuais, ao pessoal mais letrado, como ao povo mesmo, sem qualquer instrução. Então, estas imagens ficam, são aquelas que chamam a atenção, que ficam na cabeça das pessoas. Tá, tá. Obrigada, Rê. Nós também estamos prestes a terminar. Já vai tarde, também não queria demorar muito. Vamos só tirar uma foto. Dois, três. Outra. Um, dois, três. Obrigada. Então, beijos. Boa Boa semana. noite, boa Boa noite. semana. Só daqui a 15 dias, então. Beijo. Com licença.